Certo. Então, boa noite a todos. A gente vai fechar aí com os últimos 2 slides que acabou não dando tempo de a gente ler. Só recapitulando, né? A gente está falando do capítulo do Evangélico, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. A gente falou que é um capítulo de só 3 páginas, mas com um conteúdo incrível, né? Que faz a gente olhar para dentro da gente, olhar para como a gente vive acelerado, como a gente vive no automático, né? E por conta disso, não é possível agir através da mansidão, né? E, claro, a aula é sempre voltada para essa questão do pensamento e tudo mais. Então, a gente falou sobre o capítulo, né? Foi falando sobre tudo que Jesus diz, que é de acordo com a lei e tudo mais, mas sempre tentando trazer para essa parte do pensamento e né, da mente e tudo mais. Então, hoje a gente finaliza já aqui os últimos 2 slides e aí a Maria vai iniciar a aula dela. Então, vamos lá. Eu vou ler os 2 slides e aí a gente comenta e encerra, tá? O orgulho vos leva a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira, acima de vossos irmãos. Seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Eu até ia passar ia ler os 2 slides e depois para a gente depois comentar, mas eu acho que vale super a pena a gente parar primeiro nesse aqui, né? Aqui, pode ver que no capítulo inteiro ele fala, eu vou até retornar aqui para que todo mundo veja, ele fala, né, de obediência e resignação, fala da paciência, fala da afabilidade, da doçura, né? Traz para a gente mansuetude, moderação, e diz que todo o resto é contrário à lei. E o único ponto que ele traz que é contrário à lei, na verdade, né? Ele fala todos que são impulsionados pela lei, e o único que ele traz é justamente o da cólera, né? Porque aí ele começa falando do orgulho, que é a raiz de todos os nossos problemas, né? Então, a gente já estudou bastante, já viu bastante esse espectro do orgulho e todos os todas as suas derivações, né? E ele trouxe uma questão que é muito, muito importante, que é a da cólera, né? Nós, com a nossa visão limitada e orgulhosa, a gente faz uma imagem da gente. Hoje está movimentado. A gente faz uma super imagem da gente. É uma imagem que ela não é real. Então, a gente se acha superior a todo mundo. E isso pode parecer, no primeiro momento que a gente ouve isso, entra em contato com isso, que não é verdade. Né? Eu não estou me relacionando com as pessoas ao meu redor, com o meu pai, com a minha mãe, com os meus amigos, meus filhos, meu marido, minha esposa, meus colegas de trabalho. Eu não acho que eu sou superior e tal. Mas quando pisa no nosso calo, isso vem à tona, né? Quando alguém pisa no nosso calo, quando alguém parece que executa um trabalho melhor do que a gente, né? Quando alguém faz alguma coisa e você vai lá e admira, poxa, eu não fiz dessa forma, eu não faço dessa forma. A gente começa a se comparar, né? A gente cria, querendo ou não, a gente acaba criando esses opostos, né? Onde eu sou a pessoa
que preciso brilhar mais do que o outro. Aquilo me incomoda em todas as minhas relações. Então, alguém elogia tal pessoa e não me elogia, né? Isso está acontecendo dentro da gente, porque a gente acha que nós somos melhores que os outros. E quando isso é colocado à prova, vem esse desconforto, gera esse desconforto, né? Então, a gente reage a esse desconforto. E se a gente não tiver muito desperto, manso e pacífico no nosso mundo, é a cólera que vai agir. Eu vou agir com raiva, eu vou falar alto, eu vou dar uma patada, eu vou, sabe, os extremos, assim, ou eu vou agir com deboche, ou eu vou agir com ironia, tudo para esconder essa dor, esse desconforto dentro de mim, né? O meu ego ali gritando e achando que ele é o patinho feio. Então, por isso é muito importante a gente estar sempre consciente do que está acontecendo ali no nosso mundo interior, né? Para que quando chegue todos os pensamentos e todos os sentimentos, a gente consiga observar os movimentos que a nossa mente faz, né? Porque basicamente o que ela faz? Ela manda uma sugestão, então dizendo, né? Ai, eu não sou boa o bastante, ou, né? Enfim, todo mundo tem o seu tipo de sugestão ali na sua mente e a gente compra esse pensamento, a gente pega esse pensamento para a gente como se fosse verdade e passa a enxergar a nossa vida e as situações e o outro a partir dessa ideia que a mente deu. Às vezes até a gente pode olhar essa ideia chegando e, opa, chegou uma ideia, não quero acreditar nela, mas aí a mente vem e transforma essa ideia em outra, que faz com que a gente seja até muito maior ou às vezes nos rebaixa, sabe? E a gente vai lá e compra essa ideia. Enquanto a gente não comprar uma, enquanto a gente não pegar uma ideia, a nossa mente vai ficar ali, sabe? Brincando com a gente de fantoche. Então é muito importante que a gente esteja muito consciente desse nosso mundo interior, para que esses movimentos, muito manso e muito pacífico, né? Para que esses movimentos da mente eles vão perdendo a força dentro da gente e a gente possa agir com a verdade que tem dentro da gente, para que a gente possa utilizar nossas potências, que são imensas, né? Para construir relações, para melhorar relações, para construir um novo na nossa vida, porque senão a gente vai continuar agindo a partir da cólera, que está muito presente ainda dentro da gente por sentimentos e pensamentos que a gente ainda não entendeu. Então, uma pessoa que ela é muito raivosa é uma pessoa que sofre, né? Uma pessoa que age com cólera, ela sofre. Uma pessoa que é muito invejosa, ela sofre. Muito ciumenta, ela sofre nesses momentos, sofre esse desconforto, né? E ela não quer sentir. Então, ela acaba abafando para não sentir. Então, é muito importante que a gente pare para prestar atenção. Eu vejo que os espíritos trouxeram a cólera como um extremo, sabe? Nos extremos é muito mais fácil a gente perceber. Mas esses, né, quando eu sou muito raivosa, quando eu tenho rompante, é muito mais fácil perceber. Mas não precisa chegar a tanto, tá? Pode ser por muito menos. E aí, o último slide, ele fala: procurai a origem desses acessos de demência passageira. Demência passageira, gente. Que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. É sempre assim. A gente sempre acha que a gente está levando desvantagem em algum momento. Ah, então eu não sou tão bonita. Ah, então eu não sou tão boa. Ah, então tal pessoa faz tal coisa melhor que eu. Ah, meu irmão é melhor que eu, meu marido é melhor que eu, minha esposa é melhor que eu, meu colega de trabalho é melhor que eu. E eu estou sempre me comparando, sendo que cada um veio aqui para trazer para o mundo o seu talento, né? Imprimir aqui na matéria só o que a gente pode imprimir, porque nós somos únicos, mas aí a gente fica se comparando, né? O ego ele fica se comparando, então ele acaba por ferir, porque é uma utopia, né? A gente querer ser igual ao outro, querer alcançar os mesmos resultados e objetivos do outro, sendo que nós somos únicos, é algo que a gente nunca vai alcançar.
Não é acaso, não é acaso o orgulho ferido por uma contradita, que vos faz repelir as observações justas e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos? E aí, quando chegam as informações para a gente, né, através dos irmãos, através da vida, a vida freia muito a gente através dos acontecimentos, né, ao nosso redor. Teve uma época da minha vida que eu sofri muitos acidentes de carro, assim, foram um atrás do outro, e até que chegou um momento que eu capotei o carro, um outro carro, né? E eu bati tanto, que daí eu fui lá e troquei de carro, e aquele lá eu capotei, assim, sabe, uma série de acontecimentos, assim, e esses muito grandes, mas é porque muito orgulho e muita vaidade, né, muito ego inflado já acontecia o tempo inteiro e eu não percebia. Então, a maneira que a vida escolheu de me fazer ver e escolhe nos fazer ver é onde vai doer. É onde vai doer muito, né? Então, às vezes existem em forma de situações dessa forma, às vezes em forma de doença, desavenças, né? Discussões, ou até mesmo pessoas dando conselhos com a maior boa vontade. Mas nós somos negadores. A gente nega a verdade, né? Porque tudo que chega para a gente é uma informação. Então, se aquilo me causa um desconforto, eu não quero ver e eu nego. Então, eu falo, não, eu já estou melhorando. Não, eu sei disso e eu até já estou fazendo. Né? E a gente nega, porque a gente acha que o outro não é suficiente para me dar um conselho, né? Que eu detenho a verdade e eu sei o que eu estou fazendo com a minha vida. E até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades, em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. Eu acho que esse último parágrafo, ele já diz tudo, né? A gente acha, realmente, a gente criou essa persona intocável e perfeita, mas uma perfeição que é completamente distorcida e sabe, a perfeição é muito mais simples do que aquilo, do que a gente criou. Então, essa imagem, essa persona, ela vive sendo quebrada o tempo inteiro. E através de tudo que a gente vive. Então, a gente precisa estar realmente muito manso e pacífico dentro do nosso mundo para parar de criar os mesmos problemas. Né? Para começar, ao invés de criar, para que a gente possa resolver os nossos problemas. Né? E se tornar livre, né? de tudo isso que a gente está inserido. Pode falar, Helena, por favor. Então, eu acho que me veio à mente agora, eu acho que vale a pena a gente lembrar sempre, né? Falar 10 mil vezes se for o caso, mas que tudo o que nos acontece nos é devido, né? Isso é a lei, né? Então, é parar de ficar dando com a cabeça na parede. Justamente veio à mente quando tu falou do carro, quer dizer, bateu o carro, bateu, e não entendeu. Não entendeu. Que alguma coisa estava errada, que a vida estava querendo te dizer alguma coisa. Aí teve que capotar, bater a cabeça, para aí entender. E assim somos todos nós, né? Aí a gente reclama, várias pessoas dizem, nossa, mas isso sempre acontece comigo. Uai, mas por que que sempre acontece? Né? Então, assim, a vida dá vários sinais, né? Dá vários puxões de orelha, faz a gente sentir a dor, sofrer, com o intuito de nos corrigir, né? De nos melhorar. Mas a gente não entende assim, né? A gente ainda reclama, acha que Deus escolhe a dedo, né? Sai, vou escolher. Minha mãe mandou escolher. Escolhi a Tati para sofrer. Pronto. Só porque eu quis, né? Imagina. A vida não é assim. Então, é mais nesse sentido mesmo que essa raiva, essa cólera que vem sim para todos nós, né? Mas é mais com o objetivo de nos fazer parar, interpretar a origem dessa raiva, o que está me acontecendo, né? E não revidar, né? Apenas tentar aprender. Era isso, minha querida. Obrigada, Helena. Obrigada pela contribuição. O Jorge quer falar? Oi, Tati. Boa noite a todos. Não, Boa noite, tudo ótimo, amigo. Tati.
Boa noite. Eu não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Se não, aí acho que a gente pode passar para a Maria. O que vocês acham? Não? Mais ninguém quer falar? Então tá, gente. É isso. Obrigada, tá? Um beijo e até a próxima. Eu vou colocar a Maria de host agora. Se eu descobrir como que faz. Ô, Tati, acho que tens que devolver para Ju, porque ela Tá. abriu a sala, daí ela coloca a Maria de host. Tá. Tu não consegue apertar naquelas 3 bolinhas do lado do nome da Maria e colocar um make host nela? Foi assim que eu fiz no teu. Ah, vamos ver. Gente, meu Deus, por que eu sou assim, tia Jesus? Maria Laura aqui. Make host. Ju arrasou. Yeah. Yes. Beijo, gente. Obrigada, Tati. Tava muito bom. Inclusive, várias, como sempre, né? Porque boa noite, né, pessoal? Para quem não tem boa noite ainda. O assunto que eu vou falar hoje era para ser anterior ao assunto que a Tati trouxe, porque a gente inverteu as ordens das aulas. E achei muito interessante porque o assunto que eu vou trazer é culpa. E a Tati trouxe toda essa questão moral do evangelho, né, que contrapõe a culpa. Então, vamos inverter e vamos associar muito bem as duas aulas, vai ficar muito massa. Enquanto eu coloco aqui a aula, eu queria saber se estão me ouvindo bem, se está falhando, se está tudo certo. Para mim está tudo certo. Tá. Se falhar, é porque a internet a minha está variando um pouquinho. Vocês me avisam que eu tiro o vídeo e deixo só o áudio. Estão vendo a aula? Os slides estão aparecendo? Sim, amiga, tá aparecendo e o áudio tá super bom. Então tá bom. Como eu estava falando, essa aula, ela nunca, os temas que são distribuídos para a gente apresentar, né, nunca são escolhidos aleatoriamente, assim, sempre vai ter um propósito, né? E o tema culpa, para mim, ele me toca num lugar muito presente, porque a culpa, para quem é muito vaidoso, ela é muito presente. E qual a minha intenção de trazer a culpa vista do meu entendimento, né? Eu trouxe ela de duas partes à aula. A primeira parte é um entendimento de vários assuntos que a gente já conversou, desde lá do equilíbrio até agora. Então, vão vir vários temas vários nomes, né? Vários termos que a gente já vem conversando, mas que eu acho muito interessante a gente aplicar para esse tema culpa, porque todos nós nos culpamos e, além disso, queremos culpar os outros. E se não enxergamos isso, a gente condena, que é o outro lado. Então, é um arquétipo muito presente nosso, dessa rigidez, e que a gente precisa internalizar esse assunto. Então, eu quis trazer ele de duas maneiras. Essa é a primeira parte, e a segunda parte é o texto do livro, capítulo 22, né, o livro Pensamento e Vida, que também ele traz uma maneira mais bonita, mais sentida da culpa. Então, se alguém quiser comentar também alguma coisa, aquele esquema de sempre. Levantem a mãozinha e a gente conversa, tá? A culpa, ela pode ser vista de uma maneira proveitosa. E como que a gente pode ver de uma maneira proveitosa? A gente esmiuça ela de diversas formas para compreendê-la racionalmente e aí a gente conseguir localizar ela nos nossos processos diários. A primeira parte que eu trouxe aqui, ela traz esse equilíbrio desequilibrado do eu egóico,
que é o que a gente já conversava lá do equilíbrio, que é o eu fragmentado. E um fragmentinho aqui que eu trouxe só com 2 nomes, que é a culpa oscilando no pêndulo com a condenação. Um lado, quem se sente culpado tem todo aquele arquétipo, toda aquela posição, né, na vida de hipopsiquismo, ou seja, é aquela pessoa para baixo, é aquela pessoa que se autocondena, que tem uma vibração mais baixa. Temos momentos assim, tem pessoas que manifestam personalidades assim, e que pode oscilar e que oscila a todo instante, porque nada é estático, tudo é movimento, para uma condenação. Isso é um dos pontos. Eu trouxe esse porque é bem escrachado, como a Tati falou, são 2 extremos. Aquele que se culpa por tudo e aquele que culpa os outros por tudo. É o mesmo. É a mesma pessoa, é o mesmo ali, é o mesmo quadradinho, é o mesmo fragmento, só que em movimento. E por que eu falo sobre isso? Por que a gente diz que é o mesmo fragmento, o mesmo arquétipo? Porque não existe uma situação onde uma única coisa se torna para sempre aquilo. Ela sempre se transmuta, ela sempre vai estar em movimento. É o que a Tati falou dos pensamentos, que eu achei maravilhoso. O pensamento, ele vem aqui, te fala uma coisa, se tu não compra ele, ele vai, se transmuta para outra e vai coisa. Tu comprando ele ou não, ele vai se transformar. O que diferencia é o quanto tu te prende a ele, porque ele vai estar em movimento o tempo inteiro. O ponto é como que tu observa isso e o quanto tu se prende nesse movimento. Então, dentro desse quadradinho, onde eu trouxe esses 2 extremos, a gente precisa entender que quando a gente trabalha dentro do quadrado, é como se tivessem várias paredes que o que está fora a gente não consegue ver, que é o que a gente conversa o tempo inteiro. Se eu trabalho só no estilo culpa-condenação, as fragmentações desse pêndulo, que eu poderia colocar várias ali, deixa eu ver, medo, que eu vou falar um pouco depois, revolta, isolamento. Isso eu falo Maria Laura, né? Isso foi análise minha, porque cada um tem o seu processo. Eu só consigo me visualizar dentro desse quadrado. Por isso que a gente não consegue, quando congelado no movimento, observar o todo como um todo, e sim só dentro dessas paredes que eu me coloquei. Então, ali está a reflexão. Se eu utilizo somente desse campo, o que eu consigo usufruir é unicamente o conteúdo dele. Nada mais eu consigo ver ou aproveitar. Por quê? Porque eu decidi me colocar nesse campo. Por similaridade, por vibração energética, por o que eu trouxe de carga, né, vibracional, é de responsabilidade minha e também é de responsabilidade minha me colocar atualmente visualizando o que eu estou inserida, né? Por que eu estou dentro desse quadrado? Eu só sei que eu estou dentro dele se eu consigo visualizar ele. A partir do momento que eu vejo como eu estou funcionando, aí a gente começa a subir um pouquinho e sair um pouquinho dessas paredes e começar a ver quais são as outras caixas que eu tenho para começar a trabalhar com isso. E da mesma forma que eu tenho caixas que trabalham fragmentadas, eu tenho outras caixas que tentam trabalhar um equilíbrio mais totalizado do processo, que poderia ser uma culpa equilibrada com uma compreensão, e não uma culpa beirando a condenação. A compreensão, eu falo dessa mansuetude que a Tati trouxe, por isso que eu falei que a aula dela era posterior à minha, que fez muito sentido, porque ela falou sobre paciência, ela falou sobre mansuetude, e por fim ela falou da cólera, né, que pode ser um desdobramento desse arquétipo de culpa, mas que também vai estar oscilando. Quando eu me torno consciente, por que eu trouxe duplamente a culpa nos 2 quadradinhos? É porque a gente precisa entender que não é porque eu conheço a culpa, que eu identifico a culpa, que eu levo a culpa para jantar, que a culpa vai parar de aparecer. Ela vai estar aqui. Ela faz parte de mim. A gente é completo. A gente é tudo o tempo inteiro. Então, que a gente aprenda a conviver com esse todo que a gente é. E eu só consigo conviver com isso a partir do momento que eu me compreendo, que eu entro em paz comigo e começo a viver com tudo que eu estou recheada. Então, da mesma forma que ela aparece e que ela pode transitar para uma condenação, para um repudio, para um isolamento, ela também pode oscilar para uma compreensão,
para uma paz, para uma mansuetude, para uma aceitação. A gente tem total potência para fazer esses dois. E os dois vão existir. O que difere é o que eu escolho. Tanto que eu estou fora. Eu estou fora dos quadrados. Eu coloquei um eu ali bem grande. Porque eu estou fora desses quadrados. Eu escolho me inserir neles. Mas se eu me enxergo como um todo, eu nunca vou estar dentro de um só. Eu vou estar no todo. E todo esse assunto também traz outras coisas muito importantes que a gente já conversou sobre. Escolher qual quadrado, né, qual retângulo, enfim, eu escolho estar inserida, né, eu escolho manifestar, é de responsabilidade unicamente minha. A gente já conversa há muito tempo, e para as pessoas novas, né, que vão ver essa aula, que estão assistindo, tudo que me acontece, a causa primária sou eu. E não existe desdobramento disso. Então, é unicamente e exclusiva responsabilidade minha de tudo que me acontece. E de tudo que eu manifesto e escolho que aconteça. Esse é o meu controle. Eu controlo unicamente as minhas ações, as minhas percepções, as minhas escolhas. Isso faz parte do meu controle. O controle exacerbado, daí a gente já entra em outros assuntos. Mas a gente tem que ter muita consciência e responsabilidade sobre as nossas ações, sobre o que a gente manifesta de escolha. E quando a gente vê que esse controle e essa responsabilidade cabe exclusivamente para a gente começa a perceber no outro não mais um meio para eu manifestar esses meus arquétipos que eu nego em mim. Que a Tati falou, a gente é negador. Desde o início a gente negou. Então eu só vou manifestar no outro aquilo que eu estou manifestando a Deus. Então se eu nego a Deus, eu vou negar o outro. É fato. Eu não tenho como fazer nada diferente daquilo que eu faço para Deus, porque o outro é só uma parte dele. E eu entendendo isso, que eu não consigo fazer para o outro nada além do que aquilo que eu faço para Deus e, obviamente, para mim, eu vejo que o outro nada mais é do que um espelho meu, que a gente já conversou de diversas formas isso. E aqui isso também se aplica. Então, é um exercício manifestar o espelho no outro e sempre lembrar disso, porque isso traz consciência para o momento atual. Isso para de ser externalizado e passa a ser um movimento internalizado. E eu sei que isso aqui que eu estou falando agora, a gente já falou sobre muitos assuntos esse mecanismo, mas a culpa não foge dele. A culpa por ser um arquétipo, né, egóico, um fragmento disso tudo que a gente estuda, a gente precisa fazer essa conexão com outros assuntos que a gente já conversou, para que a gente entenda que nela também se manifesta isso, ela também faz parte de todo esse emaranhado que a gente conversa. Acho que a Fabrícia levantou a mão. Pode falar, Fabrícia. Oi, Maria, eu tenho duas perguntas. A primeira, eu posso acolher alguns e excluir, negar um? Digamos assim, eu acolho 3, 4, 5, 6 pessoas, 7, que eu tenho dificuldades, alguma divergência, alguma coisa, mas uma indeterminada, uma X lá, não, essa não e tal. Se eu posso, como é que eu vou dizer? É que agora falando parece meio óbvia a resposta, mas isso é possível? E a outra questão é... Ai, peraí, que fugiu agora. Daqui a pouco eu lembro, porque tinha a ver com... a culpa pode ser disfarçada de a culpa pode ser... Quando que é humildade e quando que é culpa? Essa que é a questão. Porque às vezes eu posso me sentir culpada e lá... E também tem um sentimento de ter uma postura de humildade. Ou não, eu não consigo, são duas coisas diferentes. É isso que eu fiquei pensando depois, tá? Entendi. Eu só queria te perguntar, na tua primeira pergunta, é possibilidade de quê? Essa exclusão é Não, quando você possível falou o quê? que... Quando você falou ali de espelhamento, que o outro é espelho meu. Ah, Então, assim, eu posso me ver em 2, 3, 4, 5 pessoas e negar uma? Não me ver em uma? É isso que eu queria saber. Não. Não, eu... Aquela história, não, isso aqui não é meu, isso aqui é do outro, né? Isso aqui É não sou negação. assim. É negação.
Então, eu até aqui, né, tem Jorge, tem Cris, tem Tati, tem várias outras pessoas, né, que podem responder, mas não tem a regra e exceção, sabe? Não existe isso. Se eu acho que no outro aquilo não tem nada em mim, é porque eu nego com muita força, ou eu tenho muita dificuldade de ver, porque tudo que tem no outro tem em mim. Eu posso não manifestar nesse momento, mas se o outro está manifestando, eu manifesto igual, porque ele é uma extensão minha. Então, não tem como eu excluir. A gente pega por Jesus, né? Jesus, ele nunca excluiu ninguém. Ele tinha essa noção do todo. Então, não tem como. Jesus sabia que se ele olhasse para Maria, ele veria uma característica dele em Maria. E se ele olhasse para outra pessoa, ele veria da mesma forma. Então, acredito que não tem como. E sobre a postura da humildade, beirando a culpa, eu vou falar um pouquinho disso, não sobre a humildade, mas sobre a consciência e como não há uma receita de bolo que a gente sempre conversa, né? O que eu posso te voltar de uma resposta é qual é a tua intenção. O que sempre vai ser majoritário de qualquer ação tua e interpretação é qual foi a tua intenção naquele ato. Seja posteriori, seja a priori, o que vai reinar é a tua intenção. Não o julgamento que tu tem em cima do que tu fez, e sim a essência daquilo que tu fez. Esse é o ponto. A gente sempre julga o posterior, o que já foi, como já foi, porque a gente está muito acelerado, né? Então, ainda não é comum a gente conseguir ver na essência do movimento o que nos motiva a fazer aquilo. E é o que nos motiva, porque é o que sai de dentro que Deus olha, que Deus sente, porque sai junto, entende? E não o que está sendo olhado ao redor. Espero ter sido clara. Foi sim. Mas alguém queria comentar alguma coisa? Não? Vou passar para o próximo, então. Então, disso tudo que a gente está conversando, vem uma pergunta, né? Mas por que tudo isso é importante? E eu não sei se vocês perceberam, né? Eu estou trazendo aqui uma parte muito racional. Eu não estou falando muito sobre sentimental ainda. Eu estou falando mais sobre realmente o esmiuçar de entender mentalmente como que isso funciona. Esse negócio que a Tati falou de pegar aqui, pegar aqui, pegar aqui. Então, a gente precisa utilizar esse campo mental, que é uma ferramenta primordial para uma reassimilação de todo esse emaranhado divino que nos sustenta e nutre o tempo inteiro. Porque se a gente tem essa ferramenta, ela é parte de um todo. Ela é útil. Ela não é a vilã da história. E eu falo isso por mim, por muito tempo, e de tanto a gente falar sobre a mente, esse lado egóico, o ego, isso e aquilo, eu tentei muito, e tento, muitas das vezes, me fragmentar disso, dessa informação, querendo culpabilizar esse ego, dizendo é nele que há todo o conteúdo maléfico, logo sou perfeita se me afasto dele. Que é o que a gente sempre faz, né? O processo de culpa, se eu me fico, né, imersa nesse primeiro quadrado ali, né, nesse primeiro retângulo, eu automaticamente faço um afastamento do todo, porque eu estou somente nele, né? Assim se torna um pouquinho mais palpável. Se eu me jogo dentro de uma sala e fecho tudo, eu fico só nessa sala. O resto é resto. Eu não faço parte do resto, eu faço parte somente daquela sala. Então eu interajo com as coisas que tem naquela sala. O que tem no resto dos outros cômodos, não faço a menor ideia. Mas aquela sala é o importante para mim naquele momento. Se eu sei conscientemente que eu posso aproveitar o conteúdo dessa sala para melhorar e conseguir ir para os outros cômodos, aí eu utilizo meu campo mental de uma maneira inteligente. Eu uso de minha criatividade para explorar essa sala e conseguir sair dela. Esse é o objetivo. Agora, quando eu quero ficar somente nessa sala, eu não consigo ter uma assimilação de todo o outro conteúdo. Eu não consigo ter um entendimento de que a minha mente está ali para me auxiliar e não para me aprisionar cada vez mais. Então, que a gente se olhe genuinamente para ver essa fragmentação, essa culpa.
Porque aquele quadrado ali que a gente está falando hoje da culpa, ela faz o processo igual aos outros de separação, de fragmentação, que era o que eu queria falar antes. Quando eu culpo alguma parte minha, ou não consigo nem ver que eu faço isso comigo, e começo a manifestar com o outro, que é o meu espelho, eu automaticamente entro naquele padrão que a Tati estava falando de perfeição. Ou seja, quando eu vejo uma característica que eu não concordo por julgamento, eu separo e falo, essa parte aqui não funciona, logo não quero ela em mim, pois sou perfeita, magnâmica perfeita, né, aqui impecável, não tenho isso. Culpo o outro por ter isso, pois ele é responsável por essa parte, não eu. E a gente faz muito disso. E quando a gente não faz com o outro, a gente está fazendo com a gente. Como eu pude fazer isso? Meu Deus. E vocês podem perceber que toda frase tem a gente no meio. Porque de qualquer forma faz parte do eu egóico. Logo, o outro não pode ser o centro, e sim você. Isso, para mim, é o mais bacana de tudo. Quando eu não consigo ver o outro, é porque eu estou muito focada em mim. E quando eu estou muito focada em mim, a ponto de desconsiderar o que o outro faz parte do meu processo, isso devia ser um alerta. Isso devia piscar, tipo, meu, sai um pouquinho aí do pedestal, dá uma olhadinha aí que salinha que tu tá, o que que tá acontecendo, porque não existe só tu no universo. O processo é teu, a responsabilidade é tua, o aprendizado e a evolução é teu, mas o outro faz parte disso. Por que que tudo que ocorre ao teu redor é de única e exclusiva responsabilidade tua, de tu achar que tu é o centro de tudo? A culpa faz isso. Se vocês perceberem no processo de vocês onde a culpa está inserida, vocês vão perceber que tudo que acontece, a responsabilidade condenatória é sua. Não responsabilidade consciente, e sim condenatória. De tipo, meu Deus, é umas coisas assim, ó, e eu falo com até um pouco um pouco não, eu falo com sentimentos também, porque o meu processo depressivo, ele é pendular para o hipopsiquismo, e eu trabalho em terapia muito o processo de culpa. E eu percebo como eu falo de mim e como as diversas situações da minha vida que às vezes não tem nada a ver comigo, eu me coloco no centro como se eu fosse responsável e culpada, porque eu quero ser o centro daquela situação. Eu quero fazer parte daquilo. Eu quero ser o centro de tudo. Por um vazio que eu tenho dentro de mim, por negação do centro de negar, sei lá, não sei onde que a gente se encaixa, não sei se a gente nega tanto a Deus que a gente quer preencher o espaço dele a todo instante, tirar ele de tudo quanto é lugar e colocar a gente, sabe, ser o centro e não ser mais ele o centro de tudo. Por isso que a gente tem essa vontade, sabe, é uma reflexão aqui, uma viagem minha, porque o processo de culpa é isso, é querer se separar e automaticamente que eu me separo, eu não quero me fazer longe, logo me coloco como centro responsável daquilo, me condenando. É muito louco, mas a gente faz isso o tempo inteiro, inclusive. E se não com a gente, com o outro. Então, aqui é um resuminho de uma autoanálise que eu faço, assim, que eu vejo em muitos processos meus. Que essa culpa, ela está muito relacionada no que eu consigo ver hoje com a minha vaidade. Porque eu descobri há um tempo atrás que o vaidoso é aquele que tem perfeccionismo, né? Que meu Deus, tem uma tara, um negócio pela perfeição, consigo ir com as coisas, mas que ele não consegue assumir para ele que ele é bom. Ele precisa do reconhecimento de todos para ver que ele é bom. Ele precisa da aceitação de todo mundo, né? E quando um fala para ele que não tá bom, ou que fala algo diferente do que ele espera, aí acabou-se. E eu sou todinha assim. Eu vejo isso muito presente em mim, e é algo que eu trabalho, porque isso parte de uma rigidez. É um processo muito fechado, é uma sala muito pequenininha, onde eu tenho que lidar com tudo isso. E ao mesmo tempo que eu fico muito rígida nesse processo, isso eu tô falando só mental, né? Eu não tô nem considerando a parte de baixo, o que reflete no corpo físico, que depois a gente vai conversar. Tô falando tudo a nível mental.
Então, a condenação, ela acontece ali. O processo de medo, por indiferentes sejam os gatilhos, seja um processo de não se sentir pertencente, o que me gera medo pelo esquecimento, seja o medo de ficar isolada, mas ao mesmo tempo eu me isolo, tudo é dual, né? Então, nunca uma única palavra dessa, nunca um único sentimento desse vai estar sozinho, ele sempre vai estar pendulando, ele sempre vai estar oscilando. A culpa, ela aparece ali no meio, porque ela é como se ela tivesse, todos eles estivessem de braços dados, assim, se segurando, sabe? Tipo, quem que vai prevalecer nesse momento aqui? A vaidade? Ó, a Maria Laura viu a vaidade, agora ela vai ficar presa aqui nessa vaidade. Ai, agora ela não tá dando tanta bola pra vaidade. Então vamos condenar ela porque ela se viu vaidosa. É aquilo que a Tati falou, né? Ah, ela não tá se condenando. Ah, então, coitada, vamos se sentir culpada porque ela viu todo esse processo. E se eu fico nessa salinha, fica nesse cansativo e exaustivo movimento, e gasto energético, padedel, assim, porque a gente gasta muito da nossa energia com todas essas vazões dessa mesma sala e não aprende e não utiliza essa magnitude mental que a gente tem, essa inteligência e criatividade divina para compreender e aplicar o lado contrário, o equilíbrio disso, né? O pendular moral disso. E ali eu acho que eu trouxe um resuminho, né? Vai que tem mais algum aqui, né? Mais alguém, né? Por enquanto sou eu, que tem esse perfeccionismo, que não aceita erros, não comete nem aceita deslizes, manifesta tudo sob seu controle, a ponto de sai algo, já causa outras coisas que eu nem coloquei aqui, como rigidez pendulando para ansiedade, para... Gente, tem tanta coisa que a gente conhece e tão longe, né, que quando a gente junta tudo, as coisas começam a fazer muito sentido, porque realmente é tudo muito junto, né? E também a gente pode pensar que quando foge desse quadradinho que eu coloquei ali, de todos esses padrões, eu me sinto culpada, porque eu não atinjo um patamar. A gente pode falar muito sobre isso. O perfeccionista, ele sempre se coloca num padrão de rigidez muito alto. Ele não aceita erros, né? Ali como eu coloquei, ele não aceita deslizes, ele não aceita nada menos além do que aquilo que ele está projetando. Se algo sai fora daquilo, o que não muda nada de controle, né? É puro controle, ele se culpa, como se ele não fosse o suficiente para se preencher daquilo que ele acha que precisa. E aí a gente libera o ito, que está dentro daquele quadrado que eu trouxe antes, da questão do vazio, da reverberação da queda, da culpa que dá aquela escolha. E é muito importante a gente olhar isso tudo para entender a carga emocional que vem, né, do processo, não ignorar todo o sentimento que vem, porque isso é conhecimento. Né? Eu acho que alguém queria falar, acho que é a Aline? Oi, Maria, tudo bem? Tudo bem? Diga. Sabe, você falando e eu aqui fazendo uma reflexão, porque eu me identifico todinha com esse arquétipo. Até o Jorge sabe muito bem, a gente vem conversando sobre isso. E é exatamente assim, né? Quanto a gente se martiriza por conta de uma culpa que a gente carrega, por esse excesso, talvez, de vaidade que a gente tem, mas não uma vaidade física, mas sim uma vaidade de querer parecer bonzinho, né? Também. Não somente, a gente quando coloca vaidade, a gente acha que é uma vaidade externa, né? Mas não. E aí até quando a Fabrícia fez aquela pergunta, como a gente identifica, eu fiquei pensando sobre isso. Eu até parei naquela pergunta dela, porque assim, como a gente identifica se é humildade ou se é, né, simplesmente uma ação inconsciente. E quando você falou da intenção, eu também coloco como um processo de estar como eu me sinto, né, com relação àquele comportamento. Ele é ilusório ou ele é só para tentar me enquadrar nesse processo de aceitação, porque a gente não quer ser criticado, né, a gente quer ser aceito quando a gente carrega esse arquétipo, né, a gente a todo tempo não quer errar, porque não quer ser julgado, não quer ser, enfim, criticado. E aí eu penso, a minha intenção é acertar, mas se eu não acerto ao olhar daquele que
que talvez vá emitir alguma opinião, eu também me frustro. Então é meio que, né, contraditório ao mesmo tempo, mas é por isso, além da intenção, eu estou fazendo esse estudo, essa autoobservação de como eu me sinto com relação a isso, sabe? Aí tá me dando um outro sentido com tudo isso. E agora você falando aí tá vindo tudo à tona, sabe? Muito bacana. Tô adorando. Isso que é só a introdução, né? Agora eu quero ver quando é que é o efeito físico. A gente não tá falando do emocional. Mas era isso. Queria contribuir. Obrigada, Aline. Obrigada pela contribuição. E realmente é isso. E cada um, com todos os temas que a gente traz, o importante é esse. Como que faz sentido para cada um, né? Por isso que a gente fala que não tem receita de bolo, porque o processo ele é individual. Ele é exclusivo de cada um. Por mais que a culpa seja a mesma para todo mundo, o campo que eu vou manifestar ela é meu, o campo que tu vai manifestar é teu, o campo da Tati é da Tati, da Cris é da Cris, da Ju é da Ju. Cada um vai enxergar sua rigidez, e o massa é que, como cada um vai manifestar em um campo, nunca vai ser da mesma forma, a gente consegue se ajudar, a gente consegue se completar, a gente consegue dar exemplos, a gente consegue abraçar, a gente consegue entender quando o outro fala, a gente não precisa passar pela mesma coisa para entender. Tocando no coração com o tema que a gente fala em comum, qualquer um consegue abraçar, é por isso que Cristo conseguia abraçar todo mundo. Eu vi que 2 pessoas, agora 3, levantaram a mão, eu não sei quem levantou primeiro. Aí vocês veem aí, por favorzinho. Eu acho que é a Fabrícia agora. Eu só ia colocar aqui a questão, quando a Maria falou assim, o que vale, o que vai definir a tua intenção, eu fiz a pergunta pensando numa situação que aconteceu lá no trabalho e que eu dei uma resposta deselegante, assim, sabe? Vamos usar o português, claro, mais grosseira, assim, mas me autodefendendo. Aí depois que a pessoa parou, olhou, deu aquele... eu caí em mim, eu pensei, nossa, como eu não precisava ter respondido daquela forma, tinha infinitas possibilidades de resposta, por que que eu reagi daquele jeito? Aí vim para casa, ainda ficou aquilo ali martelando na minha cabeça, eu disse, nossa, como eu podia ter agido de outra forma. Aí mandei uma mensagem, liguei, e realmente o que que eu estava sentindo naquele momento? Eu queria me desculpar porque eu fui realmente assim, eu tomei uma postura que eu podia ter tomado de outra forma e tomei uma postura negativa ali na hora, respondendo daquela forma que eu respondi. E aí quando você falou assim, por isso que daí eu pensei, será que eu fui humilde ou será que eu agi com culpa, né? E aí quando você falou que vale a intenção, aí depois que a gente conversou, me desculpei e tal, não, imagina, tá tudo bem, não sei o quê, eu senti um alívio, fiquei leve e tal, e fiquei em paz. Aí eu acho que eu realmente entendi a tua resposta, pegando a situação de ontem, trazendo para a aula de hoje e fechando com a tua resposta. E quanto àquela segunda questão, realmente eu vou ter que me tratar do meu orgulho, assim, sabe? Porque o problema não é o orgulho do outro, o problema é o meu excesso de orgulho, que não consegue, não permite que eu faça os movimentos para o amor de Deus, às vezes, né? É isso. Obrigada, Fabrícia. Pode falar bem. A Clô também estava vendo, a Clô também estava com a mão levantadinha, não sei se foi ela primeiro, não sei. Não, Mica, quer Tati, falar? eu levantei agora, pode falar. Bom, eu acho que eu esqueci o que eu ia falar, então pode falar, amiga. Então tá, eu vou aproveitar esse gancho da Fabrícia e chamar atenção para um ponto que eu observo bem em mim, assim, nessa questão desse mecanismo da culpa de jogar para os dois lados, né? Porque no momento que a gente age dessa forma grosseira, outro dia eu estava refletindo exatamente um exemplo parecido da Fabrícia. E geralmente é no trabalho ou em casa, né? Em casa acontece com frequência porque é o nosso ambiente íntimo, a gente
geralmente demonstra como nós verdadeiramente somos, né? E aconteceu uma situação e eu fui muito grosseira. E naquele momento eu achei, agi certo, porque aquilo estava me consumindo e eu precisava falar, né? Falei de um jeito me impondo, assim. E aí o que acontece depois? Vem o pensamento da culpa dizendo, mas por que seja assim? Não, 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 não. Todo aquele discurso de sempre. Então, ele joga para os dois lados. E o movimento justamente é isso, de mandar você pedir desculpa, para você se sentir culpado. Tipo, joga pro hipo, né? Os quadros lá que a Maria estava colocando antes. Então, é muito sutil esse movimento do você reconhecer realmente o movimento por trás de todas as nuances do que ele está falando. Porque como a gente tem muito essa visão do bonzinho, que é o que a Aline estava falando, então a gente vai sempre querer voltar para a imagem do bonzinho. E o bonzinho se desculpa, né? O bonzinho tem que parecer que não, nossa, foi só um episódio atípico, eu não sou assim. Eu sou legal, eu sou bom, eu sou calma, eu sou tranquila, eu falo com mansidão. Então, voltar para a imagem que a gente normalmente sustenta, né? Porque esses rompantes que a gente tem é tudo que a gente vai colocando para baixo do tapete e não quer lidar, não quer reconhecer, não quer transformar verdadeiramente. Porque quando a mente está nesse discurso, nessa conversa, é porque não é verdadeiro. Porque quando for verdadeiro, eu não preciso ficar me convencendo daquilo. O movimento ele vai ser natural, né? Então, é muito sutil, assim, a linha é muito tênue, né, da parte da observação, e é muito bom também, porque a gente vai aprendendo, né, todos esses mecanismos, essas formas de agir são ensinamentos, então a gente vai se descobrindo dessas formas, né. É importante também perceber esse jogar para um lado, jogar para o outro, como é que eu estou agindo com o que o pensamento está mandando ou não, o que move verdadeiramente, o que vem do coração, né? A gente tem muita dificuldade de perceber esse movimento do coração ainda, porque é muito mental, né? É muito no pensamento, ainda a gente está muito ligado aqui em cima. Então, a própria mente convence como se a gente estivesse agindo pelo certo, né? Entre aspas. Então, assim, é um processo muito astuto no geral. Então, a gente tem que estar sempre prestando muita atenção, porque são muitas ferramentas de conhecimento ao tempo todo, né? Então, é muito bom quando a gente tem essas falas de exemplos, porque a gente vai se reconhecendo e vai entendendo como a gente funciona e que a gente é bem, olha que ferramentas que a gente tem para se destoar do processo, né? Meu Deus, se achar o bom, o evoluído, é o que a gente mais consegue fazer, né? Para negar o resto todo. Obrigada, Maria, era só isso. Só isso. Obrigada eu. E antes de eu deixar a Tati e a Cris, que eu vi que querem falar, tem uma coisa que na fala da Chloe e da Fabrícia ficou aqui pensando assim, tem um mantra da Louise Hay que fala sobre, acho que é melhoramento pessoal, eu não lembro o que é o vídeo, mas eu sei que uma hora ela fala assim, que não é porque a gente quer se melhorar, a gente vê a culpa e tal, que, por exemplo, quando a gente é grosso, a gente não vai pedir desculpa. Não é isso. Se a gente reconhece o erro de um movimento que a gente viu, né, que foi errado, a gente vai lá e refaz, né, com o outro, aquele perdão, enfim, o que for intencional, mas que isso não finaliza o movimento interno que a gente tem que olhar dentro da gente, né? Não isenta e não finaliza, tipo, tu pediu desculpa, acabou essa situação. Não, essa situação ainda vai reverberar, ainda tem pontos a serem olhados, tem esse oscilar que a Claudine estava falando, então isso é tudo muito interessante. Pode falar, amor. Então, na verdade, só durante a fala da Aline me veio a importância, né, do espelho mesmo, né?
de como a gente entende, por exemplo, o conceito de algumas coisas muito congelado e limitado, né? Então, tipo, o que que é arrogância, o que que é vaidade, né? Então, às vezes eu vejo uma pessoa que eu classifico extremamente arrogante e não fosse, eu não tenho isso em mim, eu não faço igual a ela. Mas quais são, se eu tô vendo, se aquilo me incomoda, se aquilo tá me perturbando de alguma maneira, é porque sim, tem em mim, mas eu tenho essa dificuldade de poder investigar talvez qual é o momento que eu tenha essa expressão, né? Então, é importante que a gente também entenda que nessas situações externas, todo o processo da vida, ela é uma autoinvestigação, né? Então, até mesmo quando existe algo externo que está incomodando e que a gente não consegue entender como que a gente faz internamente, só o fato de a gente estar julgando e estar querendo se separar daquela realidade, porque se eu não estivesse julgando, né, se eu não estivesse incomodado, eu não estaria julgando o próximo. Então, às vezes, eu até eu me perco, né, na utilidade, por exemplo, desse momento, que é, eu vou me censurar para não julgar mais ninguém. Só que o julgamento, ele é importante ser observado também para eu poder fazer essa autoinvestigação. Então, não é que eu não tenha que fazer algo que está errado. Sim, eu não tenho que fazer algo que está errado, mas eu tenho que entender e utilizar esses mecanismos para uma autoinvestigação. Então, tudo que a gente tem dificuldade de ver do que a gente faz é realmente colocar foco, né, em todas essas situações, né, porque a gente é tudo, né, nesse momento em que a gente está num local onde a gente tem uma maior manifestação de mal do que bem, a gente tem tudo, inclusive o mal bem expresso. Então é importante a gente também utilizar, né, e é louco porque cada momento a gente tem um encaixe diferente, né, de várias situações. Tipo, a gente fala sobre isso há anos. E, né, eu, inclusive, já dei a aula da culpa também com a Elisa, né? Também já dei a aula da culpa sozinha. E foi de um outro ponto de vista. Então, interessante isso, né? Essa riqueza do que a gente pode fazer de investigação e o tempo todo, né? Tipo, isso não vai ser um processo que a gente vai chegar lá. A gente sempre vai estar se aprimorando, né? Então era sobre isso que eu queria trazer. Obrigada. Obrigada, eu. Cris? Então, na verdade, é a Ju. Ju? Dá para mudar esse nome, por favor? Obrigada. Eu só queria falar que no final da fala da Fabrícia, existe um questionamento, né? Porque veio um movimento e veio um desejo forte de pedir desculpas, e aí, enfim, né, houve uma reconciliação e ela coloca que ela se sentiu aliviada, né, Fabrícia? E esse alívio eu também sinto em algumas situações onde eu sou meio que exposta à prova, assim, vamos colocar. E eu até comentei com o Jorge sobre esse sentimento, porque eu falava assim, não, porque quando eu faço determinado movimento, eu me sinto, nossa, muito tranquila, muito aliviada, parece que, né, tá tudo bem. E aí ele me fez entender também esse mecanismo de me sentir aliviada com outros olhos. Então, houve um questionamento sobre se esse sentimento de alívio não é, na verdade, um sentimento de agradar a outra pessoa, ou agradar a situação para não sentir mais daquela outra forma, sabe? Então, nem o próprio sentimento, por exemplo, de alívio, porque a culpa veio, e aí existiu um pedido de desculpa, uma reconciliação, enfim, e aí depois houve uma baixa desse sentimento, né? Mas às vezes o próprio sentimento que é gerado porque a gente satisfez uma culpa, satisfez, né, o desejo de se sentir culpado, vamos dizer assim, e aí foi lá e pediu desculpa para a pessoa. Às vezes esse próprio desejo satisfeito gera uma outra situação que não necessariamente é eu estou tranquila com isso. Às vezes é só ok, ego, agora você está sendo agradado, eu te agradei, eu dei um carinhozinho aqui que você queria, eu me senti culpada, eu assumi que eu me senti culpada e pronto, bola pra frente, sabe? Então, nem sempre
é um sentimento real, assim, de, ai, que bom que eu resolvi a situação, sabe? Às vezes pode ser, ok, mas às vezes também é um sentimento de, eu vou agradar para não me sentir mais dessa forma, entende? Então, todos esses processos, é o que a Clô estava falando, é um pêndulo, né? São vários tipos de formas da gente enxergar esse mesmo processo e vários tipos de formas da gente analisar, porque, como já falaram, a situação não termina quando acaba aquele movimento, né? A situação, ela continua dentro da gente, reverberando. E como que a gente vai olhar para isso e o que que a gente vai tirar disso para poder realmente se transformar, sabe? Fazer diferente numa próxima situação. Era isso, gente. Obrigada. Agora deu um nó aqui na minha cabeça, porque já me bateu a culpa de novo. Não, tô brincando. Aí, não, assim, ó, não explicando, mas só voltando na questão, ali nesse exemplo que eu vivenciei, ficou claro para mim o quê? Poxa, eu errei, eu escolhi podia ter agido de uma forma mais amorosa ou ter ficado quieta, porque a história não era nem comigo, né? E eu fui lá e me meti, dei uma resposta, e eu fui deselegante, eu fui grosseira. Então eu podia, né, ter evitado, mas o que que eu aprendi com isso? Poxa, pisei na bola. Ai, desculpa, amiga e tal, foi mal, vou procurar não fazer mais, beleza, me desculpa, não, tudo bem. E eu senti que ficou tudo bem mesmo, então agora o que que eu preciso? O errar e não aquela frase, vai e não peques mais. Ou seja, aquilo ali tu já entendeu que se eu fizer, eu já entendi que se eu fizer de novo eu vou ter que, né, reforçar o mesmo movimento, que eu não preciso mais agir daquela forma sendo deselegante e dando uma resposta àquele nível. Então, ok, o aprendizado, eu estou falando por essa situação específica, né? Foi aprendido, e depois nem passou pela minha cabeça a questão de, né, do ego, não foi dessa forma que eu senti, que eu me senti bem, assim, eu falei, poxa, que bom, ela me desculpou, eu errei, acho que não vou mais cometer esse erro com ela, ponto, sabe, foi bem exatamente isso, assim. Mas agora eu vou começar a olhar por outro lado também, tá, pode deixar, vou sentir talvez de outra forma também. Não sentir, perceber. Bom, a Maria já falou ali do outro cômodo para eu falar, então eu vou falar de novo. Aquelas assim. Eu achei interessante enquanto eu estava falando, porque até quando a gente, por exemplo, né, a gente pede desculpa para o outro e sente um alívio por ser desculpado, não houve realmente uma construção interna, né? Porque eu ainda estou dependendo do outro para que eu possa me sentir aliviado, para que eu possa me sentir pertencente, para que eu possa sabe? Eu tenho que ter um feedback. Porque, querendo ou não, o fato da gente ver que a gente fez alguma coisa errada e entender que a gente fez alguma coisa errada e que a gente não quer repeti-la é algo eu comigo mesmo, né? Eu não dependo do externo. É óbvio que eu vejo, sim, não estou desvalidando a importância da comunicação entre os seres e o pedido de desculpa, enfim, a demonstração de arrependimento, né? Porque, querendo ou não, a gente tem relações interpessoais, elas são muito importantes, tanto para as nossas construções quanto para as construções dos outros. Mas é interessante essa fala da Ju, como a gente realmente procura um alívio, procura uma forma de sair da culpa em si, né? Sendo que a culpa, ela, se a gente vê ela como uma questão punitiva, né? A gente fica ali no remorso, no martírio. A gente não vê como algo do tipo, errei, tenho vontade, quero fazer diferente. Porque isso é um processo interno, né? Isso é um processo que não depende do outro para acontecer. Então, é uma coisa que realmente a gente tem que olhar se a gente depende, né, do outro para que a gente possa continuar, né? Porque se a gente depende do outro para poder sentir esse alívio, aí eu vejo realmente como não uma responsabilidade, mas como uma culpa, como um processo que está te atravancando, né? Não sei se eu me fiz entender, ficou claro? Tati, eu vou entrar aqui de novo. Assim, ó, exatamente isso, sabe? Tá me caindo a ficha. E olha, por tanto tempo a gente vive enfim, nessa culpa, né? Quando a Claudine trouxe ali, complementando a questão da bondade, por isso que é o que acontece comigo. E
a gente vai lá, faz o movimento totalmente agindo pelo nosso instinto, né? Por todo esses arquétipos aí que a gente tem. E aí depois, para nos sentirmos bem, a gente pede desculpas. Mas e aí? É para eu me sentir bem, para eu voltar àquela imagem que eu quero conservar de ser bondosa, porque eu estou estudando, porque eu estou aprendendo e eu não me permito errar? Ou é porque exatamente, porque o que eu estou concluindo, assim, as reflexões que eu estou fazendo, a partir do momento que eu preciso me culpar ou preciso pedir desculpas, eu ainda não entendi verdadeiramente o movimento, né? Porque é o que o Jorge me fala, é natural quando a gente entende, a gente reconhece, a gente faz pelo amor. Então, tu não vai ficar vindo esses tipos de sentimentos, de impressões. Ele vai ser natural. Então, a gente está se culpando também por saber mais um pouquinho, né? Do estudo e tudo mais. Então, assim, essa intenção do pedir desculpas ou não, ela tem que ver se é só porque eu entendi e daqui para frente eu mudei, ou é porque eu quero conservar aquela imagem que eu quero repassar para os outros, né? Do que eu não sou. É isso. Muito, muito rico tudo isso que a gente conversou. Eu só queria perguntar se a Tati e a Fabrícia ainda querem falar, porque ainda estão com a mãozinha levantada. Não, esqueci. Tá? Não, é porque a gente está numa conversa, né, bem intensa, daí vai que, né? Mas eu acho que tudo isso que a gente conversou é muito interessante e acredito que para todo mundo vai tocar de alguma forma, porque todo mundo manifesta isso, né? Como eu já tinha comentado. Difere o campo da nossa vida. Em algum deles a gente vai manifestar esse mecanismo. Então, vou dar continuidade. Maria, Tá com saudade? tudo bem? Eu também. Deixa eu só dar uma Diga, amigo. abrindo aí para a gente raciocinar a respeito do que todo mundo falou. Tá. Na verdade, o que precisa procurar, Fabrícia, e o que a Aline e a Ju tentou te falar é a verdadeira intenção, por que você está se desculpando. Você pode estar se desculpando porque você não quer se sentir culpado. Ou você pode estar pedindo desculpa porque você precisa ser aceita e não rejeitado. Então, ou qualquer outra coisa. Esse aqui é o fato, né? O fato é saber qual a intenção de que você está se desculpando, a real. E outra coisa que eu queria dizer para todo mundo é essa quantidade de culpa e de pensamentos que a gente tem, que a gente se culpa, também, gente, é um mecanismo, sabe? É a mente mecânica que está fazendo isso. De você olhar qualquer coisa que você faça, você tem que sentir culpado, ou você precisa sentir aceito, e todos esses mecanismos estão funcionando direto, né? Eles não se interrompem, já são mecânicos, já são automáticos. O que todo mundo precisa entender é que se o mecanismo ele é mecânico, ele é não inteligente. Então, ele vai produzir sempre aquele movimento, né? Quem precisa ser inteligente é cada um de nós. Então, a estrutura se faz assim. Para não se sentir tão culpado todo o tempo, né? É necessário você ver antes teu pensamento. Por isso que você precisa da mansidão. Você precisa ver o que você quer, analisar, saber se aquilo você repetiu, já fez aquele comportamento antes. O que aquele comportamento quer dizer? Você está com necessidade de ser aceita, você está carente, não é? Você tem medo de enfrentar uma situação porque alguém vai te rejeitar e você vai se sentir culpado. Você precisa analisar isso antes. Quando você faz antes, então você tem uma atitude mais madura. Então você não vai se sentir culpada nunca. Agora, então são dois aspectos. Um é de trazer esse movimento que é mecânico para o lado racional, não é? E a outra é que o mecânico ele é burro. Então, se você se culpa, você vai sempre se culpar. Se você não procurar saber o porquê você está fazendo isso,
aí ele vai continuar acontecendo. O que verdadeiramente a gente precisa é sair da passividade, né? Da aceitação de uma inércia que a gente está ali, né? Repetindo, repetindo, nós estamos naquela roda de fogo, né? Girando, 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 como disse a Maria no começo, e produzindo sempre as mesmas coisas. Então, por isso que foi bem maravilhoso a participação de todo mundo aí. As colocações da Claudine, da Aline, da Tati, da Fabrícia, da Ju e da Maria Laura, que está aí. Então, todo mundo procurando entender o processo, mas isso é preciso ser feito o tempo todo, em todos os momentos, antes de tomar uma atitude, antes de deixar que o pensamento crie forma e te leve para algum lugar que você não quer estar, é preciso ver antes. E aí vai ser a próxima aula, que é da Ju, tá bom? Então, precisa ver a intenção de cada situação, de cada pensamento, de cada ato nosso. E outra coisa que você precisa enxergar se é impulsivo, né? Eu estou ocupado, já vou lá correndo pedir desculpa. Se é impulsivo, já está tudo errado, né? É do mesmo movimento. É isso, Maria. Parabéns pela aula. Obrigada, amigo. Vou dar uma continuidade aqui, então. E disso tudo que a gente conversou, disso até agora que o Jorge concluiu para a gente, é tudo muito individual. Por isso que é importante a contribuição, porque às vezes a gente manifesta, como eu falei, né, em diversos campos da nossa vida, às vezes o mesmo, por isso que com uns a gente se identifica mais, com outros a gente se identifica menos, mas todos nós temos os assuntos em comum, independente de onde a gente manifesta, porque a gente é tudo farinha do mesmo saco. Então, os gatilhos, que é o importante, que é essa observação que o Jorge fala, né, é para cada um vai ter um tipo, para cada um vai ser manifestado de uma forma. E todos eles são caminhos para cessar a culpa, que é essa conversa que a gente está tendo hoje, mas pode ser para qualquer assunto que a gente queira, qualquer arquétipo que a gente queira olhar, qualquer arquétipo que a gente esteja sentindo nesse momento. Por isso que não tem uma receita de bolo, porque vai ser individual, e é o único movimento que a gente tem de aprendizado. E o que a espiritualidade tenta exercer o tempo inteiro é dar suporte, para a gente ser consciente desse momento, onde a gente sempre faz essas escolhas, e não no pós, e sim no momento da escolha. Porque que a gente se mantém muito cego durante o processo, né? E cego no sentido de não é não ver, e sim escolher olhar sempre a mesma coisa da mesma forma sempre. Tá na hora da gente se olhar com carinho, com paciência e entender o processo que a gente escolheu passar, que a gente tem que passar e como que a gente vai passar por ele. Tomar o controle da nossa vida, sabe? Das nossas escolhas, da nossa vivência. A gente esmiuça tanto cada vertente do ego, para que possamos compreender o que seria esse todo invertido. E assim manifestar, veja bem, manifestar através das nossas escolhas e ações o eu congruente a Deus. Ou seja, um resumo de tudo que a gente conversou até agora. Por que que a gente fala sobre tanta coisa igual, tantas vezes em diversas aulas? Porque a gente precisa, por repetição, já que temos uma mente mecânica, como o Jorge falou, a gente precisa calibrar ela com novas informações ou com olhares diferentes do que a gente tem hoje, né? A gente precisa reprogramar ela. E o reprogramar é um processo de refazer. Então, a gente precisa estar o tempo todo alimentando essa reprogramação para que ela comece a funcionar de maneira mecânica e inteligente, e não mais de maneira mecânica automática. Deixa eu só tirar aqui, porque daí eu não consigo ler. E cabe se perder nesse emaranhado que a gente está conversando. Só se perde quem não sabe o caminho ou as ferramentas que tem.
temos a mente e o coração, ambos em comunicação para o nosso reencontro com Deus. Se fragmentarmos essas ferramentas, ou seja, raciocinar sem sentir, ou sentir sem pensar, daremos diálogo com uma das partes operantes somente. Isso sim é se perder. Precisamos sentir e raciocinar sobre, para que todo o processo se torne presente com sentido real em nossas vidas. O processo de integração de todas as partes precisa partir de dentro para fora. Ou seja, o emaranhado, ele só se faz presente quando a gente não está presente nele. Porque conhecendo ele, ele já começa a se desnovelar e começa a fazer muito mais sentido. E aqui a gente traz o assunto da mente e o coração. A mente, ela tem essa agitação por não saber se comunicar com outra coisa a não ser ela. Porque a gente escolhe somente olhar uma única coisa. Se a gente tivesse o hábito, né? Porque a gente já conversou o que é hábito. Se a gente tivesse o hábito de conectar o nosso coração à nossa mente, ela compreenderia a mansuetude que vem dele e ela trabalharia dessa forma inteligente. Então a gente precisa começar a fazer esse exercício, porque a desconexão é que faz a aceleração. A conexão faz a calmaria. Então a gente precisa desse reencontro de uma maneira mansa. Fora disso não vai ter. Por isso que a gente precisa raciocinar sobre os nossos sentimentos e sentir o que a gente raciocina. Não tem como fazer diferente. Não tem como separar um sentimento de um pensamento, pensamento de um sentimento. O corpo, a mente faz parte do corpo. Por isso que eu falei que depois a gente poderia conversar sobre como o nosso corpo sente a culpa, né? Eu não trouxe um slide só sobre isso, mas a gente consegue muito bem visualizar e projetar como que o nosso corpo fica num processo ansioso, num processo de culpa, num processo de raiva. A gente consegue ver quais são as áreas que são atingidas, como que o nosso corpo manifesta e tenta extravasar essa energia acumulada, porque é como se fôssemos uma esponja de um organismo, né, de um tecido vivo, que tenta, por movimento energético, extravasar ou até fazer a gente criar consciência, né, que esse é o objetivo, daquilo que a gente está escolhendo naquele momento. Então, não existe uma outra forma a não ser trabalhar com a mente e o coração juntos. A gente falou até agora sobre mente, e agora a gente vai falar um pouco sobre o coração, entendendo a mente. Aqui já começa o texto, então, do capítulo 22 do livro Pensamento e Vida. Eu só queria pedir para que alguém fosse me falando quando for próxima a hora de encerrar, porque eu não tô com nenhum reloginho aqui, tá? Que horas que acaba? Me avisa, amor. Obrigada. Então, quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos, não consigo ler, sutis da alma. O que ele fala aqui com essa interpretação da culpa, né? Vê que nessa parte do texto já tem uma consolidação do sentimento da culpa. Ele já existe, a gente viu que existe, independente do que a gente faça, vai estar ali. O que vai mudar é quando se manifesta. Então, eu já deixo tu falar, amigo, quando a gente foge do nosso dever se vem através da escolha, da responsabilidade. E aqui eu não falo só material, é de compromisso, seja com o melhoramento, né, o auto-melhoramento, seja o compromisso com o outro, independente. O dever é aquilo que a gente se compromete a fazer de maneira genuína. Então, quando a gente foge dessa trajetória, a gente se precipita numa culpa. É como se a gente se tornasse rígidos naquele movimento, sem ser intencionalmente genuíno daquilo. E quando a gente se aprisiona na culpa, a gente vem com o remorso, que é como se fosse o remoer das emoções que são consequentes da culpa. Então, com essas múltiplas manifestações, o remorso ele pode vir com medo, com ansiedade, insônia, entre outras coisas. E que isso tudo vai preencher os nossos tecidos
que a gente tem de outras manifestações. Pode falar, amigo. Oi, Maria, eu só queria falar exatamente sobre o dever, né? Porque se não entender bem o dever, não entende a culpa. O nosso dever, inclusive, tem uma parte no Evangelho que fala só sobre o dever. Aliás, fala no capítulo 6, e fala depois, no Sede Perfeitos, tem um texto lá só do dever. O nosso dever, resumindo, é justiça, amor e caridade. Então, quer dizer ali, quando fugimos do amor, da justiça e da caridade, precipitamos num sentimento de culpa. É isso. Então, toda vez que você tem a chance de ser caridoso, ser justo, e você não é, nasce uma culpa. Era isso, Maria. Obrigado. Obrigada eu, amigo. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem desfruta o convívio, nos desfruta o convívio. Que é isso que o Jorge falou. A partir do momento em que a gente não manifesta e não faz o nosso dever, todo esse remorso que vem posterior à culpa, né, que é esse pêndulo que a gente estava conversando, ele vem recheado de outras coisas. Uma delas, o arrependimento, que é se aprisionar numa escolha que já foi feita sem se tornar consciente da mudança que a gente pode ter a partir dela. E que isso tudo vai gerar um desdobramento no nosso corpo que pode, pouco a pouco, se transformando numa doença física, em outros pensamentos com mais velocidades, porque a gente sempre tem que lembrar que não é quando a gente consegue visualizar um movimento, um arquétipo, que ele se finta. Não, perdão, que ele se acaba. A gente só conseguiu ver ele. A gente deu nome. É só isso. O movimento não acaba ali quando a gente deu nome a ele. O movimento ele continua acontecendo. Não é porque eu consigo enxergar que eu estou me sentindo culpada numa certa situação que a culpa vai parar de existir. Isso a gente precisa gravar muito forte, porque se eu entendo que não é porque eu vejo que para de acontecer, e sim ele continua acontecendo porque o meu processo ele não está no enxergar somente. O processo de agora, a gente conversar sobre isso, a gente entender e esmiuçar tanto isso, é porque a gente precisa da mudança. A gente precisa fazer diferente. A partir do ponto que a gente tem a informação do que a gente está fazendo, a gente aprende o contrário. E a gente precisa manifestar o contrário. A gente precisa escolher o contrário. Eu preciso ver, mas eu preciso fazer diferente a partir do momento que eu vejo. Então, se eu não faço isso, acontece o que ele está falando nesse slide. Acontece esse envenenar que ele fala, né? Esse preencher desse conteúdo autodestrutivo, né? Que ele fala de intoxicação, porque é autodestrutivo. Se Deus é vida e todo o conteúdo dele é vida, o contrário vai ser morte. Então, a intoxicação leva à morte. Então, eu tenho todo esse movimento que vai ter início, meio e fim. E é um início, meio e fim dolorido, porque ele vai perdurar para a morte. Então, que ele precisa acabar, né? Eu não sei dizer de outra maneira, ele tem início, meio e fim, porque ele é um processo limitado dentro de um todo que é infinito. Então, até nisso ele é útil, mas que quanto mais eu escolho perdurar nele, mais será o meu arrependimento, a minha culpa, o meu sofrimento, a minha dor, o meu processo de danificar o meu corpo, os meus tecidos espirituais e carnais. Isso tudo a gente tem que ter consciência, para que isso seja de embasar para as nossas escolhas. Dá tempo de ler mais um? 9 e 12. Eu acho que eu não vou ler mais um. Eu vou ficar nesse. E eu quero perguntar se alguém tem alguma contribuição. Maria, eu tenho. Por favor.
Eu queria que todo mundo imaginasse não, tivesse certeza de uma coisa. Todos os seus pensamentos são repetições de padrões que nós estamos aprisionados. Prestem atenção. Todos os seus pensamentos vêm de padrões que nós estamos aprisionados. Por isso que você fala, todo momento eu me sinto culpado. Então você está aprisionado dentro de um padrão. Quando você olha um fato, uma situação, a primeira coisa que tua mente te coloca é uma culpa. Então, preste atenção. Quando você não gosta de uma pessoa, e você leva um tempo sem ver, quando você vê a pessoa, a primeira reação tua vai ser saber que não gosta, ou porque a pessoa é chata, ou porque a pessoa é isso e aquilo. E é assim que está acontecendo. Por isso a necessidade de ser manso, de ser calmo, de olhar o pensamento primeiro, antes de você se sentir, ou de você aquele pensamento tomar forma e te aprisionar. Porque senão você vai continuar repetindo padrões, e padrões, e padrões, e padrões. Então, todos os nossos pensamentos vêm do passado. São só repetições de padrões do passado, que nós estamos aprisionados. Quando deu uma aula sobre pensamento, acho que foi a Cris, sei lá, pensamento nasce puro, é uma energia pura. Passa pelos nossos conteúdos que nós estamos aprisionados e vem para a nossa tela mental como uma imagem. Então, quando alguém briga com alguém, em casa ou no trabalho, você está repetindo um padrão. E por que você deixou acontecer aquilo? Porque você não estava presente, porque o impulso, né, o sentimento e o pensamento foi mais rápido do que você. Você não conseguiu um estado de mansidão, de ver antes, de não deixar que aquilo te domine. Então, vamos prestar atenção nisso e saber isso. Todos os seus pensamentos são padrões que nós estamos aprisionados. É isso, gente. É olhar para esses padrões com calma e deixar eles se desfazerem, essa energia fluir. Tá bom? Será que a Cris faz o encerramento para nós? Ou a Helena? Oi, gente, boa noite. Estou com um barulhinho aqui, vou fechar a porta só um pouquinho. Então, aula excelente, né? Nossa, muito boa, todas as contribuições. É para ver o quanto a gente ainda está inconsciente dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, né? Então, parabéns, meninas. E vamos agradecer a Deus, elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga que nos acompanha de tão perto, oferecendo o pão da verdade, né? Da vida, que é o que faz a diferença, que é o que nos mantém firmes e confiantes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos de tudo que seja mal, e que assim seja. Com essa prece, damos por encerrada a nossa aula dessa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Parabéns de novo. Abração, boa noite a todos. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Boa noite, gente. Até semana que vem. Maria, só para de gravar, encerra a gravação, por favor. Sou eu, né? Tá bom, né? Um beijo. Beijo Beijo. para todos. Boa noite.